Fala galera, vamos para mais uma aula de física. Hoje a gente vai falar sobre capacitância, tá? Então é o seguinte, como a gente estudou anteriormente, quando temos um material condutor esférico e carregado, o campo elétrico e o potencial elétrico, em determinadas situações, esse condutor pode armazenar energia eletrostática por meio do seu campo elétrico, tá? Formado pelas cargas na superfície desse condutor. Então, matematicamente falando, quando esse material for carregado por uma carga, a gente vai ter o quê? Um potencial elétrico. Se eu dobrar essa quantidade de carga, então duas vezes a carga, eu vou ter duas vezes o potencial elétrico. Essa relação de diretamente proporcional, a gente consegue medir a capacitância desse condutor, tá? Assim, representada pela sigla C igual a razão entre a quantidade de carga dividido pela diferença de potencial desse condutor, tá? Então, a unidade de medida aqui vai ser Coulomb por volts, que vai ser chamado essa junção aqui de Coulomb por volts de Farad, que é representada pela letra F, Farad, que foi uma homenagem a um grande cientista, Michael Faraday, tá? Então, o C representa a capacidade eletrostática ou a capacitância desse material condutor, tá? Então, quando a gente for estudar a capacitância, a gente está falando de um certo objeto chamado de capacitor, tá? Que é esse objeto que você pode ver aqui na imagem, aqui, ó. Esse objeto, acho que muitos de vocês já ouviram falar desse objeto ou já viram um circuito elétrico. Esse material aqui, que normalmente ele é representado assim, ó, igual nessa imagem aqui. Então, um capacitor ele vai ter duas placas condutoras carregadas com sinais opostos, né? Então, uma, uma placa vai estar com cargas positivas, a outra placa com cargas negativas. Ali vai gerar um campo elétrico, tá? E aqui vai ser armazenadas as cargas, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, ó, essa representação desse capacitor em relação matemática aqui, a gente pode ter outros tipos de variações. Então, nós sabemos que a diferença de potencial é igual ao campo elétrico vezes uma distância, correto? Se eu pegar isso daqui e unir aqui, ó, no meu capacitância, aqui na minha fórmula da capacitância, eu consigo determinar a quantidade de carga por capacitância do material vezes o campo elétrico formado vezes a distância. Essa distância está relacionada aqui, ó, pela distância dessas duas placas aqui, ó. Beleza? Então aqui eu consigo definir a quantidade de carga que um capacitor tem. Agora olhando aqui um capacitor aberto, né? Pode ver que esse capacitor aqui, ó, dessa imagem, ele é constituído por um material isolante, certo? Que é essa parte preta aqui, ó, que protege o capacitor, um material condutor e dentro ali vamos ter as placas metálicas, tá? E um dielétrico. Esse dielétrico aqui, ele tem uma função dentro desse capacitor que é aumentar ainda mais a capacitância desse capacitor aqui, tá? E assim, aí vocês vão me perguntar, o que são os dielétricos, tá? Em um modo geral, um dielétrico, ele é um material isolante. Então, ele pode ser uma borracha, um plástico, uma cerâmica, o nosso próprio ar, por exemplo, tá? Eles são materiais isolantes. Só que esse material aqui,
Quando ele está sujeito a um campo elétrico muito alto, ele se torna um excelente condutor, tá? E ali ele ajuda, tá, a controlar a corrente elétrica contínua, né, deixando uma corrente alternada, tá? E também pode acontecer, por exemplo, lembra quando eu expliquei para vocês sobre uma agulha? Se eu carregar uma agulha, a ponta dessa agulha vai ter uma densidade elétrica muito maior, ou seja, aqui vai ter um campo elétrico muito maior. Então, como eu falei, o ar também é dielétrico, então o ar que está em volta dessa ponta dessa agulha carregada, esse ar que não é condutor, mas ele próximo a essa ponta carregada com um campo elétrico muito alto, ele se torna um excelente condutor. É aí que, quando você vai encostar o seu dedinho numa agulha carregada, você toma uma descarga elétrica, porque o ar que está em volta aqui, ele virou um condutor, então ele vai passar mais rápido a corrente elétrica acertando no seu dedinho, beleza? Então, dielétricos são esses tipos de materiais isolantes que, por meio de um campo elétrico muito alto, se tornam condutores, beleza? Então é isso, galera. Finalizo a nossa aula e até a próxima. Falou!